Então, nos Estados Unidos, por exemplo, lá, que é talvez o país mais avançado nisso, Estados Unidos, Israel, alguns países europeus, existe grande dificuldade em você conseguir estabelecer também esse nexo causal. O que leva, por exemplo, se você coloca 60 homens num pelotão, 2, 3 apresentarem problema psicológico, eles estão no mesmo lugar, formaram na mesma turma, às vezes são designados por mesmo batalhão e aquele cara apresenta isso ou não. Estou falando isso porque não é para justificar um eventual desmazelo, né, ou dizê-lo no exame, mas é muito difícil a diagnose disso. Você pode detectar, mas inclusive depois ter certeza de que até que ponto esse cara pode ou não evoluir, e isso é ligação, é biológico, né? Às vezes você tem 2 irmãos, às vezes irmãos ou irmãs gêmeas, um tem problema de depressão, outro não tem, um tem problema de psicológico, psiquiatra, o outro não tem. Então, como criar isso se você não tem? Ainda é uma área de fronteira de conhecimento humano. Não tem realmente nada que eu tenha encontrado no mundo que você consiga ter um exame de transtorno de estresse pós-traumático igual você ter uma fratura, levar um tiro, você tem um diagnóstico ali simples. Não. Então, é muito complicado. Eu não sou médico, não sou psicólogo nem psiquiatra, mas tenho lido é subjetivo, né? Tenho lido muito sobre isso, subjetivo e de difícil correlação. Então, como definir exatamente, olha, esse cara pode ou não pode voltar? E mais, muitas vezes o cara engana o médico, o perito, né? Você consegue estudar até que tipo de frase você tem que falar, que desenho você tem que fazer, como é que você tem que se comportar se você quer alguma coisa. E o problema está lá, realmente é difícil medir isso. Claro que teria que ser tem que ser, né? Ou tem que haver isso, extremamente apurado, porque senão você leva esse tipo de coisa. E se coloca em risco a vida do próprio e a vida de quem está junto com ele, né? Porque às vezes o cara está completamente despreparado para a função e coloca em risco a população também. Assim, milagrosamente a gente não tem tido mais problemas em relação a isso, porque infelizmente você submeter... Deus protege os loucos, Deus protege. Né? Às vezes, em termos físicos, você vê viaturas nossas tão furadas de tiro que você tem certeza que todo mundo ali foi morto. A guarnição morreu e ninguém foi atingido. Beira o sobrenatural. Você está olhando ali, como é que os caras escaparam dessa coisa? Eu comandei o 22º Batalhão da Maré. Eu me lembro que eu visitei uma vez o batalhão. Na época era o coronel Mário Sérgio que comandava, ele era o comandante do 22. Eu fui visitar. Depois, anos mais tarde, comandei. Às vezes você tinha tiros na altura da cabeça do motorista e do comandante da viatura. Pô, como é que o cara guiava aquilo? Aí como é que fica o psicológico de um cara que está numa viatura que ele sabe que está rodando ali, pode ser alvejado de qualquer lado? Aí daí vem dos projetos que a gente insistiu durante muito tempo e agora está se concretizando, que é a blindagem, né? A blindagem parcial é até um nome proibitivo, porque quando a gente pedia blindagem parcial, as Forças Armadas era negado, dizendo que não podia blindagem parcial. Aí nós chamamos a mesma coisa de escudo balístico, aí foi aprovado. Escudo balístico pode. A blindagem parcial não. Como foi também a compra de fuzis lá atrás, a gente teve o mesmo episódio. Quando a gente disse que queria fuzil Colt M16 a 2 comando, foi negado. Mas aí foi dito que era a Corabina Colt M4, que é exatamente a mesma arma, aí foi autorizado. Não podia o fuzil, mas podia a carabina. Então, a gente, além disso, ainda tem problemas técnicos e de especificação para resolver questões que são complexas e é como você falou, a questão de complementar o salário, fundamental que o cara ganhasse bem para não precisar se submeter a um estresse tão grande, físico e psicológico, né? Porque o cara está sob risco. Aqui não é uma função que o sujeito tira, né? Fora da região de anomalia, não, aí o serviço é relativamente tranquilo. É um serviço de polícia como qualquer lugar do mundo. Dentro dessa região metropolitana de anomalia, não é mais um serviço de polícia. A gente já está num nível... De guerrilheiro. De guerrilheiro, narco-guerrilha, enfrentamento de fuzil, enfrentamento de foguete, fuzil... Eu não falo nem serviço, nem um serviço militar, porque eles não têm a estrutura de uma força militar para combater. Então é serviço de guerrilheiro mesmo. Guerrilheiro. Guerrilha, assim, e muitas armas e muita gente, né? Eu me lembro de confrontos com espaços de confrontos a 5 metros. Sim, e existe uma fábrica, né? Por mais que você tenha um raciocínio que eu construí quando eu comandei o 22, lá, o Batalhão da Maré, se me dessem 100 mil homens, você tem 100 mil homens, helicóptero de combate, blindado, cachorro, mandado de busca e apreensão coletivo. Então, com 100 mil homens, eu ia fazer uma escala 24-72, 25 mil homens por dia. Na Maré tinha umas 50 entradas, tudo cercado. Íamos bater
casa por casa, cômodo por cômodo, rua por rua. Aí limpávamos ali completamente, ou o cara era preso, né? Ou era morto se quisesse reagir diante de um aparato desse. Ok, vamos ficar um mês fazendo isso, então acabou. A Maré agora virou uma casa de família. Aí nos retiramos. Quanto tempo vocês acham que volta a ser o que era? O mais otimista que eu encontrei falava que ia demorar 1 ano. O mais pessimista disse que em horas. Horas volta a ser o que era. Ou seja, acabar com a fábrica de criminosos e com esse status quo é que é a questão que a gente estava discutindo há pouco. Uma série de medidas tem que ser tomada uma atrás da outra para não ter esse caldo que leva a isso.